Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a você que acompanha mais um episódio do nosso podcast, aqui do Jeito que é Nosso, Você Sabia? Esse espaço que vai trazer falas, trajetórias de mulheres em diferentes áreas. E olha, esse nosso podcast tem o apoio do Centro Universitário Estácio, que também nos ajuda, né, nessa transmissão, nessa difusão do conhecimento. E hoje, no nosso episódio, a gente vai falar de um assunto que sempre nos incomoda. Afinal de contas, ainda existem profissões que são só masculinas? Meu amor, e a gente vai conversar com uma professora que está mostrando há muito tempo que o espaço que antes era delegado apenas para eles, os homens, não é mais. Vou conversar com ela, que é coordenadora acadêmica, é professora, é doutoranda da Universidade Federal do Pará, na área de mecânica, professora Arielle Assunção. Bem-vinda, muito obrigada, viu, por estar aqui dividindo com a gente a tua fala, a tua trajetória, o teu conhecimento. E eu já começo te perguntando o seguinte, Arielle, quando você tomou a decisão de ser engenheira, no que você pensou inicialmente e teve medo por conta dessa questão do espaço ser dominado eminentemente por homens? Olá, bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Arcângela, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. O medo, ele sempre existe, né? Porque a gente imagina que a gente vai passar muita dificuldade. Porque, historicamente, é um curso masculino, né? A gente vê muitos homens. Mas eu nunca fiquei com esse medo, porque como eu tenho tios, minha mãe, né? Que sempre me estimularam, sempre me incentivaram. E eles falaram, não, você precisa fazer o que você quiser. Muito bem, e é aí, isso mesmo. eu escolhi o que eu queria, né? Era uma área que eu gostava muito de carro, gostava muito de avião, gostava muito de projeto. Via os meus tios trabalhando com isso, eles me levavam, né, para os locais de trabalho, quando possível. E tudo isso foi algo que foi de forma natural. Então, na hora de eu fazer a escolha profissional, eu escolhi sem nem olhar para os lados. Então, já foi algo que foi bem, bem natural na minha situação. E na época que você fez a faculdade, existiam outras alunas ou o número ainda era um número reduzido de mulheres escolhendo a profissão de engenharia mecânica? Sim, era um número muito reduzido, era eu e mais 3 amigas. Né? No universo de 50, por exemplo. 76 Olha homens. No universo, meu amor, de 76 homens, só 3 mulheres. 4 mulheres. 4 mulheres. E aí, com certeza, isso foi um desafio, né? Primeiro, para a gente entender por que era daquela forma, porque até o ensino médio, normalmente, a gente é dividido, né? Sim. Fica mais ou menos 50-50. E quando a gente entra para estudar no ensino superior, a gente se depara com uma realidade que é um curso que, preferencialmente, os homens escolhem. Né? E aí, a gente ficou ali tentando entender o porquê, né? De essa escolha ser feita dessa forma. Sim. Mas, com o tempo, a gente foi entendendo que boa parte das mulheres acabavam optando por outras áreas do conhecimento. Olha só, estou vendo aqui que você tem uma formação muito interessante. Engenharia civil. Estou fazendo engenharia civil. Está fazendo engenharia civil. Mas você tem uma especialização em segurança do trabalho, Isso. né? E agora o doutorado na área de mecânica. No âmbito acadêmico, a gente sabe que as dificuldades, elas até conseguem ser, né, superadas de uma maneira um pouco mais, entre aspas, tranquila, porque você está ali numa situação de uma zona que ainda pode se dizer uma zona de conforto. Mas quando você parte para o mercado de trabalho, quais foram as principais situações que você vivenciou? Tem muito machismo? As pessoas se surpreendem quando elas veem uma mulher, né? Porque normalmente a gente vê homens, né? 76%, 80%, às vezes 90% de uma turma inteira dominada por homens, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma mulher nesse mercado. Mas eu acredito que hoje as pessoas já enxergam com um pouco mais de empatia a nossa escolha profissional. Sim. Né? Então, a gente ainda vê o espanto, aquele susto inicial, mas a partir do momento que você resolve de forma técnica, resolve de forma assertiva, resolve de forma rápida, né? Que é o que se espera quando a gente contrata um profissional, aí tudo se
tudo se resolve e a pessoa, não, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou ligar para ela, eu vou ligar para resolver aquele problema, eu vou fazer um projeto com ela, né? E já tenho clientes que já me indicaram para outros clientes, Que bacana, né? Então, isso é importante. isso funciona de forma positiva, passar do susto, né? Uhum. Algumas pessoas relatam, normalmente, principalmente mulheres, né, que quando vão para uma área em que, eminentemente, é uma área em que os homens estão ali, né, dominando, o cliente olha com uma certa desconfiança em primeiro momento. Você já passou por alguma situação em que você foi, né, a pessoa esperava na equipe um homem engenheiro, e aí aparece a Arielle, e aí você sentiu que a pessoa meio que, né, passou por algum tipo de constrangimento dessa área? Eu já tive uma situação que não foi exatamente essa, mas foi Parecida. com surpresa por conta de eu estar grávida. Eu estava com 8 meses e meio, mais ou menos, e tinham me chamado para fazer uma consultoria. E aí a pessoa me olhou assim, nossa, você olhou para cima e para baixo, nossa, você tá grávida. E aí tipo, eu disse, você sim. vai conseguir fazer o trabalho, meu amor, porque você é uma mulher grávida, né? Exatamente. E aí eu disse sim, e tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí pediu para eu fazer o que precisava, era um laudo que precisava ser feito. E aí eu consegui entregar, fiz a visita técnica, né, com o barrigão, com tudo, né, mas é claro, eu estava com bota, eu estava com calça comprida, né, vestida de forma adequada, e consegui entregar o laudo que a empresa precisava, passar essa estranheza de eu estar grávida. Que né? legal. Arielle, você sempre também usa essa tua própria vivência enquanto mulher num espaço que comumente é dominado pelos homens, né? Mas também a tua experiência é de ser mãe. E você hoje tem um projeto social, né? Que você ajuda nesse projeto social, que é um projeto social de mães. E você tem relatos, assim como esse que você acabou de fazer, né, de mulheres que acabam sendo confrontadas, né, até mesmo na sua experiência, será que vai dar conta, na sua capacidade, só porque virou mãe? A gente tem um cenário muito desafiador ainda para a nossa sociedade, de forma geral, porque a gente ainda encontra muitas pessoas, homens e mulheres, né, que acham que quando a gente engravida, quando a gente já tem um filho, quando a gente vai ter o segundo, que a gente começa a ter menos capacidade. Mas eu digo que é exatamente o contrário. Quando a gente consegue administrar carreira, vida acadêmica, vida pessoal, né, fora os filhos, isso já é um malabarismo gigantesco e é muito positivo para qualquer negócio que a gente faça. Se a gente fosse empreendedora, se a gente fosse servidora pública, se a gente fosse CLT, qualquer uma dessas atividades profissionais, a gente consegue fazer ainda melhor, mais do que a gente fazia antes da gente ser mãe. Então, eu acho que hoje a gente precisa encarar o mercado de uma forma um pouco diferente e dizer, não, que bom que eu tenho uma mãe, que bom que eu tenho um pai, que bom que eu tenho uma família por aqui, porque com certeza são pessoas que já enfrentam desafios diários e que o nosso desafio de fazer, seja o que for, com certeza vai ser bem encarado por aquela família, por aquele homem, por aquela mulher. Legal. A gente vai para aquela transição legal para que você não saia aqui do nosso podcast. A gente volta falando com a Arielle sobre o lado educadora. E a gente volta depois dessa breve transição, a gente conversa com ela, continua conversando com a Arielle Assunção, que é professora, que é engenheira mecânica, é doutoranda também na área de engenharia mecânica e, olha, daqui a pouquinho já vai se formar em engenharia civil. Enfim, ela está desbravando, né? Eu não costumo dizer desbravando, na verdade ela está continuando o desbravamento de mulheres que nos antecederam em profissões, né, que comumente são vislumbradas e são vistas pela sociedade como sendo profissões para homens. E a gente diz que não, meu amor, porque a gente é dessas, tá? E a gente estava falando no bloco anterior que a Arielle também tem um trabalho de responsabilidade social muito forte. E antes de a gente entrar na parte de educação, né, a gente vai falar do grupo que ela foi uma das mentoras, né, Arielle, desenvolvendo. E, inclusive, em 2024, ela ganhou uma homenagem da Secretaria de Estado de Saúde Pública, porque é um trabalho voltado para a responsabilidade social. Fala para a gente um pouquinho. Então, quando eu tive a oportunidade de ser mãe,
né? Eu soube da doação de leite humano, que era algo que a gente poderia fazer enquanto mães, e comecei a fazer a doação de forma voluntária. Só que eu não fiz somente a doação, eu comecei a fazer divulgação, eu comecei a chamar as minhas amigas, eu comecei a fazer a campanha aqui no centro universitário também. Então, assim, o que era para ser apenas uma doação, que normalmente é o que a gente consegue fazer, eu consegui ampliar um pouco mais, né, esse projeto, tornei um projeto anual aqui da universidade e consegui fazer isso de forma a divulgar o projeto. E aí fui chamada, né, para receber essa homenagem como uma das mães doadoras, como uma das mães que participa do projeto, como incentivadora de forma geral, tanto na campanha de captação de mães, da doação do leite materno, quanto da captação de potes de vidro com tampa de plástico para conseguir levar esse leite para os bebês que precisam lá da Santa Casa, que estão internados. Que legal, Arielle. Então, olha, isso prova, inclusive, que é um diferencial, né, do lado feminino, né, das mulheres que também são mães, né, porque a nossa sensibilidade, principalmente no que toca, né, essas questões maternais, elas parece que afloram muito mais, né, do que parece não, elas afloram muito mais, meus amores, porque assim, Deus disse, mulher, você vai gerar. Né? Então, a gente gera e a gente gera empatia também e responsabilidade social. Agora, você falou que você, inclusive, agregou esse projeto à faculdade. Como é que surge a Arielle docente? Como é que é essa transição da Arielle que também, além de enfrentar o mercado de trabalho da área da engenharia, enfrenta o da docência? O que te motivou a isso? Eu acho que a docência, ela é uma forma que a gente tem de passar o que a gente sabe, né? E a gente sabe que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, sempre numa sala de aula vai ter sempre várias experiências, várias oportunidades de a gente também aprender, né? E essa troca, eu acho que ela é muito legal, né? Quando a gente se vê em sala de aula, a gente vê conversando sobre um determinado assunto, a gente se prepara para aquele assunto. Eu acho que isso é muito legal também, é muito satisfatório fazer essa troca diária, né? E, assim, uma das maiores satisfações que a gente tem é quando a gente vai, por exemplo, fazer uma visita técnica, a gente encontra alguém na rua, olha, professora, eu fui seu aluno, eu estou trabalhando na empresa X, eu estou trabalhando na empresa Y. Então, assim, isso é muito motivador e você sabe que você está, de fato, contribuindo para a formação de muitas pessoas, né? Quando a gente tem essa oportunidade, eu acredito que é uma oportunidade única de a gente contribuir de forma social, né, para a formação de novos profissionais, né? Porque quando a gente entra numa sala de aula, a gente se depara com 50, com 60 alunos. Isso mesmo. E são 50, 60 profissionais que vão estar lá na frente, fazendo o melhor possível, fazendo da melhor forma. Eu acho que isso é muito legal. Arielle, tu tocaste numa coisa que é muito legal, que é justamente a gente reverberar essa nossa experiência acadêmica, porque você sabe, meu amor, nunca mentiu, eu também sou docente, né? E essa reverberação no mercado está justamente no papel dos nossos alunos que passam a ser egressos e que estão ali atuando. Você hoje consegue perceber que o número de meninas procurando a engenharia, as áreas de engenharia como um todo, aumentou? Hoje a gente tem um aumento significativo, né, sobre essa escolha profissional, né, das exatas, digamos assim, engenharias, de forma geral. Mas eu ainda acredito que a gente ainda tem avanços muito grandes também a fazer no sentido de inserção dessas profissionais. Hoje a gente já vê, por exemplo, empresas que priorizam contratações femininas, empresas que priorizam cargos de gestão para mulheres, mas a gente ainda vê que ainda precisa lá embaixo, lá no ensino básico, lá no ensino infantil, avançar, né? Avançar com essas preferências das meninas, porque o que acontece muitas das vezes? A pessoa que tem dificuldade com biologia, por exemplo, lá na escola, ela continua estudando, vai dar tudo certo. Quando ela tem dificuldade com a matemática, com a ciência, não, isso é muito difícil, você não vai conseguir. E às vezes as pessoas acabam fazendo isso de forma involuntária e acabam determinando a carreira inteira de uma pessoa, né? Então, isso é muito significativo para aquela pessoa que ouve aquela fala. Pode ser só uma fala, às vezes é uma frase que a pessoa fala e que aquela frase vai reverberando e aquela pessoa, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito difícil. E a gente sabe que são ciências
complexas, tanto a biologia, quanto quanto a matemática, quanto a física, mas que com o tempo, com a habilidade, com o apoio das pessoas, a gente consegue ir além, consegue passar por esses desafios da mesma forma que qualquer outra área. Que legal. Então, eu acredito que quando a gente pensa na base, quando a gente pensa no ensino infantil, no ensino fundamental, a gente tem as ferramentas para fazer com que aquelas crianças possam escolher o que elas desejarem de fato. E não, você vai para essa área porque essa área é de menina. Você vai para essa área porque essa área é de menino. Como se fossem caixinhas pré-determinadas, Exatamente. né? Você não pode cruzar esse limiar porque senão você não vai ser bem sucedido na área. E hoje eu acho que se a gente olhar, por exemplo, para o nosso quadro de mulheres engenheiras, a gente já tem mulheres em cargos de gestão, a gente tem mulheres CEOs, a gente tem mulheres empresárias que fizeram das suas carreiras as carreiras melhores possíveis. E eu acredito que a gente pode sim continuar inspirando, continuar falando sobre isso, que a gente vai ter, né, um cenário mais favorável para isso. E que a gente consiga, né, fazer isso desde a base, falar, olha, a gente pode fazer o que a gente deseja. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um brinquedo para a filha de uma amiga e eu disse assim, eu não achei nenhum avião rosa. Perfeito. E aí eu comentei com ela, né? Eu disse assim, amiga, eu queria comprar um avião rosa, eu comprei um branco, porque eu não achei rosa, porque eu sei que normalmente as meninas acabam gostando mais de rosa. E aí, claro que eu expliquei, olha só, eu precisei explicar pra filha dela, olha, eu sei que você gosta muito de rosa, mas a tia não comprou nem o rosa, não foi possível, mas tá aqui todo o carinho, representando a minha profissão da engenharia. Ela, nossa, tia, que legal. Ficou super feliz, mas eu saí do tradicional, que é Saiu comprar da a zona boneca. de conforto que a sociedade te coloca, Exato, né? quer comprar a boneca, quer comprar o kit de limpeza, o kit de comida. E comprei algo que tradicionalmente é comprado pelos meninos. Então, assim, a gente precisa ir aos poucos desconstruindo e dizendo, não, você pode fazer o que você quiser. É uma área tão complexa quanto a medicina, é uma área tão complexa quanto o direito, é uma área tão complexa quanto a fisioterapia, quaisquer áreas. E você pode fazer o que você desejar. Exatamente. E aí eu acho que isso dá pra gente ir tentando, né, plantar essa sementinha. A gente tem pano para outro podcast com a Arielle, porque é muito importante a gente trabalhar essa desconstrução do olhar sobre o que eu posso trabalhar para os meus filhos no aspecto de presente, por exemplo, de brinquedo, né? Um médico pode ter recebido na infância uma boneca e dali de já começar a trabalhar a anatomia, né? Olha aí. Então, gente, eu acho que essa é a desconstrução. Arielle, eu quero muito te agradecer, né, por esse bate-papo, né, porque eu acho que muito mais do que a gente conversar, eu acho que a gente tem que trabalhar a reflexão. E eu acho que foi muito legal a gente trabalhar essa reflexão, porque hoje não dá mais, não cabe mais falar de espaços só para homem ou só para mulher. Eu acho que a gente tem que trabalhar com igualdade e equidade, né, que é justamente as subjetividades, elas devem estar presentes. E você traz isso, né? Quando você fala da sua profissão, os olhinhos dela brilham, né? Se eu tivesse aqui um espelho para refletir como ela fala, né? Como brilha. E é isso, meus amores. Obrigada. Quer deixar uma mensagem aí final para as nossas mulheres e para os nossos homens que estão acompanhando, que eu tive um retorno muito positivo dos 2 últimos episódios. Bom, para as meninas, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem atuar onde vocês desejarem. E homens, apoiem as mulheres para elas poderem fazer o que elas desejarem, porque a gente sabe que a gente vive em sociedade e a gente precisa do apoio tanto dos homens quanto das mulheres para que a nossa sociedade seja cada vez mais justa. Ai, muito que obrigada. Lindo. Olha só, é isso, meus amores. Quero agradecer a você que acompanhou mais um episódio do nosso podcast Você Sabia? E olha, lembrando que toda semana um episódio novo vai estar para você disponível lá no YouTube. Quero agradecer também ao Centro Universitário Estácio, que é nosso apoiador, aos nossos colegas que estão aqui nos apoiando, nos incentivando na operação de áudio, Mauro Seabra, na produção executiva, ajudando, auxiliando, Albani Lobo, que também é professor aqui da faculdade. Um grande beijo, um grande abraço e olha, até o próximo episódio. Não esquece, compartilha, curte, comenta. É muito importante isso pra gente. Beijo no teu coração. Tchau.